A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Quem vos fala com você aqui é o pastor Reginilson, e junto nós iremos transmitir um pequeno estudo com base dentro de um texto bastante polêmico e bastante comentado na boca de muitos leitores, ou pregadores, ou ouvinte da palavra do Senhor. E nesse dia de hoje, nós iremos estudar em poucas palavras aqui, fazendo uma exegese bíblica dentro do texto, junto com o seu contexto. Nós vamos entender o que é que Pedro ele relaciona na sua carta de 1 Pedro, capítulo de número 3, e do versículo de número 19. Aonde Jesus foi, o que é que Yeshua estava fazendo, qual era a mensagem que ele estava proclamando, qual era a mensagem que ele estava pregoando, o que é que ele fez no Sheol, ou Seol, como muitos chamam, que é uma forma hebraica, e Hades no grego. O que ele fez? Espírito em prisão. Para quem ele pregou? Quem era a plateia de Jesus, de Yeshua? Nós vamos junto estudar esta parte aqui, para nós tentar entender o que é que aconteceu. E para nós entender, nós temos que pegar nossa Bíblia. Eu convido você para pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos ver o texto dentro do seu contexto. Pois bem, quando nós abrimos o livro de 1 Pedro, do capítulo 3 e do versículo 19, o texto ele vai dizer da seguinte maneira: no qual também foi e pregou ao Espírito em prisão. Pois bem, nós quando analisamos esse texto, nós vamos ver que muitas pessoas começam a fazer uma grande confusão, uma bagunça, né? Nós começamos a pensar o que Yeshua ele foi fazer, vamos dizer, no inferno. Para quem que ele pregou? Porque Pedro ele especifica que Jesus, que Yeshua, ele pregou no Sheol. Que mensagem que ele trouxe? Primeiro nós temos que entender que quando nós pegamos 1 Pedro, capítulo de número 3 e do versículo 18, nós vamos ver que ele não pregou para todos os que estavam ali. Perceba que não é para todos os que estavam localizados no Sheol. Quando eu falo isso, eu estou falando de anjos caídos. Entenda bem. Quando eu digo todos, eu estou falando que Yeshua não estava pregando para os anjos que rebeliaram contra o Eterno. Pois bem, o versículo 18 diz: porque também o ungido morreu uma só vez pelas transgressões, o Tzadik pelos não Tzadikim, justo pelos injustos, para levar-nos a Elohim, sendo na
emete, morto na carne, mas vivificado na Ruach. Como assim? Entenda bem. Quando nós pegamos esse texto aqui, o que Yeshua está querendo trazer aqui é que ele foi no Sheol, pregou para as pessoas lá do tempo de Noé. Existem 3 linhas de pensamento para esta tal posição. E dentro dessas 3 linhas, há quem diga que quando ele disse para o ladrão, o ex-ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Há quem diga que ele pregou para aqueles que foram salvos do Antigo Testamento, por conta que ele disse hoje mesmo. Mas nós entendemos que o tempo de Deus é totalmente diferente que o tempo que nós estamos convivenciando hoje. É totalmente diferente, né? O nosso tempo com o tempo de Deus. A segunda linha que eu não quero prolongar aqui é que alguns acreditam que ele foi e pregou para os anjos. Anjos que rebelaram, anjos que deixaram a sua natureza e contaminaram com o pecado, desobedecendo ao Eterno. E a terceira linha, que é a qual eu defendo aqui, é que Cristo, ele pregou para as pessoas que foram desobedientes do tempo de Noé. Então perceba comigo aqui. Cristo, ele pregou para aquelas pessoas, para aquela geração que pereceu no dilúvio. Porque o juízo de Deus foi tão forte naquele momento, naquela época, que Deus, ele dá a segunda chance para aquelas pessoas que pereceram no dilúvio. Então perceba que é uma segunda chance que Deus dá para aquelas pessoas do tempo da arca, do tempo de Noé. Vamos ver alguns respaldo bíblico aqui. Então, meus irmãos, dentro dessas 3 posições que nós colocamos aqui, nós vamos ver que a posição mais eficiente, que declara com mais clareza sobre essa questão, é a terceira posição que eu coloquei aqui, que Cristo, Yeshua, ele prega, ou ele declara, ou ele proclama, né, para as pessoas do tempo de Noé. Agora, por que as pessoas, alguns alegam na primeira interpretação? Por quê? Porque nós vamos ver em alguns dicionários bíblico que Cristo pregou. Quem defende a linha e diz que ele proclamou somente aos salvos do Velho Testamento, eles alegam que
Cristo pregou no seio de Abraão, que ao mesmo tempo que fosse o paraíso, ou Éden, aí eles alegam que ele somente proclamou para aqueles salvos ali do Velho Testamento. Por quê? Porque eles pegam a seguinte palavra: que Cristo esteve no seio de Abraão, porque ele afirmou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Segundo o livro de Lucas, capítulo 23, 43, né? Quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, no verso 46. E eles pegam o livro de Efésios 4, 8 e 9, quando Cristo ensina que foi ao paraíso, quando ainda estava no centro da terra. Então eles pegam esses versículos e muitos acreditam que Cristo, ele não desce. Olha bem, muitos acreditam que Cristo, que Yeshua, ele vai ao seio de Abraão, leva o ex-malfeitor, né? Mas só que Kairos é diferente do cromo. O nosso tempo é diferente do tempo do eterno. 1000 anos para Deus é como um dia, não é isso? Então não se data, não pode datar, não pode colocar cronômetro no céu, não pode criar esse tipo de ilusão, ou seja, colocar aquilo que é terreno envolver o céu. É por isso que na oração Jesus diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é tudo diferente. Então a bagunça começa por aqui. Então muitos alegam esta posição, para defender essa primeira interpretação, mas não tem respaldo bíblico que Cristo, que Yeshua pregou já para os salvos. Não tem respaldo bíblico. Por quê? Porque quando nós vamos ver 1 Pedro 3,19, a Bíblia nos diz que Cristo pregoou ao espírito em prisão. Como é que nós pregamos para o salvo? Proclamamos para o salvo. Agora entenda, quem defende a segunda interpretação, quem defende esta segunda interpretação aqui, observe uma coisa. Acredita que Cristo, Yeshua, pregou no Tártaro, proclamou um grupo de demônios, anjos caídos, que ali estavam presos, por eles terem deixado a sua própria natureza, a sua própria habitação, e eles ter pecado diante do Senhor, deixado a sua originalidade diante de Deus. Então eles usam
o livro de 1 Pedro 3, 18 ao 20, para defender essa tal posição. O livro de Judas, né? Judas 1 e 6. 1 e 6, para defender também essa questão. Vamos pegar a Bíblia aqui e vamos ver o que está escrito. 1 e 6 diz assim: e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre as trevas e em algema eterna para o juízo do grande dia. Do grande dia. Então aqui não está falando, aqui está falando do dia aonde biblicamente ainda vai acontecer, né? Aonde os flagelos, aonde o Apocalipse vai cumprir-se na sua totalidade, aonde eles vão ser punidos eternamente, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então aqui será uma profecia que ainda vai acontecer, não que já aconteceu. Aí eles pegam também o livro de 2 Pedro 2:4, né? 2:4, que diz: ora, se Deus não poupou anjos, quanto pecaram, antes precipitando-se no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Aqui também está falando do juízo, de um fato que ainda vai acontecer, que irá acontecer, né? Então não tem nada a ver com aquilo que está em 1 Pedro 3:19. Cristo Yeshua não pregou para esses anjos. E quando nós iremos pegar a terceira interpretação, que é uma interpretação que eu creio e acredito, quando Cristo pregoou no inferno, melhor dizendo, vamos lá, no Sheol, uma palavra que é hebraica, ou no Hades, uma palavra grega para inferno, quando ele pregoou nesse local, quando ele pregoou aqui nesse local, segundo o livro de 1 Pedro 3:19 ao 20, você vê que o versículo 18, ele já está dizendo, né? Já está dizendo. Quando você pega o versículo 20, ele já está dizendo também aqui. Perceba que ele já está dizendo. Olha o que é que o versículo 20 está falando. As quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardavam. Ou seja, aqueles homens de outro tempo, né? Aqueles homens que outro tempo, que foram rebeldes em qual tempo? No tempo de Noé, né? Porque nós vamos ver indícios bíblicos sobre essa questão, sobre aqueles homens que desobedeceram, aquela geração que não creram no poder do Eterno, que pecaram diante do Senhor, que rebelaram diante de Deus. Aquela geração que veio o dilúvio, e quando veio o dilúvio, a punição foi tão grande ali o que aconteceu naquele momento, que Deus, ele só poupou 8 pessoas, que foi Noé, sua esposa e seus filhos e a sua nora.
Colocaram 8 pessoas dentro da arca. E as demais pessoas pereceram naquele momento. Então pense comigo. Esse texto está falando dos rebeldes que não deram ouvido à pregação de Noé. Então, eu creio e acredito que esse povo, que esse texto está falando, não tem nada a ver com as pessoas que foram salvas do Velho Testamento, não tem nada a ver com anjos que rebelaram, mas aqui está falando apenas dos desobedientes, da geração de Noé, que pereceram diante do Senhor naquele tempo. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.